Olá pessoal, no vídeo de hoje, que é o meu primeiro vídeo, eu gostaria de fazer um papo mais intimista com vocês, com relação a um personagem que eu gosto muito de Jujutsu Kaisen. No começo, eu queria fazer um vídeo mais roteirizado, né? Eu escrevi aqui um monte de coisa pra falar sobre ele, sobre 10 qualidades e 10, digamos, defeitos dele. Só que eu pensei, assim, que seria mais interessante a gente fazer um papo mais intimista, contando um pouco mais sobre esse personagem, que eu particularmente gosto muito e eu tenho certeza que vocês também devem adorar ele. Então, deixa aquele like no vídeo, se inscrevam no canal e deixem um comentário falando o que vocês acham desse personagem, o que vocês acham que poderia mudar aqui no canal. Eu pretendo realmente deixar esse canal mais como um papo mesmo, pra falar sobre anime, sobre cultura geek em geral. Eu ia começar falando primeiro uma qualidade que eu acho muito importante no Megumi, que é ele sempre se sacrifica pra salvar os outros. Então, em muitos momentos durante a trama, ele se arriscou, né, pra salvar quem ele considerava como bom, como gentil, como digno de ser salvo. Como ele achava que o mundo era muito injusto, ele achava que os feiticeiros eram ferramentas realmente pra poder salvar essas pessoas, né? Mesmo que ele considerasse esse desejo irracional e egoísta, ele não se via como herói. Eu posso dizer isso com alguns exemplos desse comportamento, como por exemplo no episódio 21 do anime, que ele mostra se sacrificando durante o jogo de beisebol contra Kyoto, e no mangá também, ao invocar o Mahoraga, né? Quando ele faz isso, ele, mesmo sabendo que nenhum usuário da técnica das 10 sombras conseguiu exorcizar esse personagem, ele demonstrou claramente que a sua intenção era de salvar os seus companheiros, e mesmo que isso custasse a sua vida. Apesar disso, mesmo ele possuindo uma técnica poderosa como as das 10 sombras, o Megumi ele não procura se destacar nas batalhas. Essa característica prejudicava ele no seu desenvolvimento como feiticeiro, entrando nas batalhas muitas vezes com dúvidas na sua mente. Tem um momento que o Gojo ele provoca o Megumi, estimulando a desenvolver suas habilidades. Nesse momento que ele desbloqueia a sua técnica de expansão de domínio, e isso naquele momento vira uma maior reviravolta. Quem assistiu esse episódio ficou realmente impressionado que, mesmo não sendo uma expansão de domínio completa, isso mostra realmente o potencial que ele não aproveitou durante a primeira temporada do anime. Outro ponto que eu queria salientar aqui é a técnica das 10 sombras. A técnica das 10 sombras, ela tem um legado muito importante que passou ali pelo sobrenome da família Zenin, que mesmo que o Megumi tenha herdado essa técnica, ele não herdou esse sobrenome. E quem acompanha o mangá provavelmente já viu o Mahoraga em combate e sabe que essa maldição ela pode ser mais forte até do que o Satoru Gojo. Então eu acredito que o Megumi realmente ele não explora esse potencial nele, mas eu acredito que nos próximos episódios isso já vai aparecer. Mas apesar de ele ter essa técnica incrível aí das 10 sombras, as suas habilidades corpo a corpo eles não são muito boas, né? Então todas as vezes que o Megumi ele precisou sair na mão com alguém, ele foi humilhado. Alguns exemplos que a gente tem aqui é na luta com Todo, na luta com Sukuna. São momentos ali que realmente o Megumi ele não se destacou, ele apanhou muito forte. E se ele quiser ser um grande feiticeiro, ele vai ter que melhorar essas habilidades, treinar muito com o Itadori. E por ser independente da família Zenin, o Megumi ele tem muito mais liberdade para tomar as decisões dele. Então, por ele não ter herdado esse sobrenome da linhagem, isso poupa ele de muitos dramas familiares que são atrelados a essa família. Quem não viu os problemas que a Maki e a Mai sofreram, as cobranças durante sua criação, que foi realmente uma coisa assim, que você olha e você fala, nossa, que coisa horrível, que peso para duas crianças. Por exemplo, a gente pode ver na luta com o Kamo, quando o Kamo ele se preocupa em atender as expectativas da sua família, caçando Itadori sem pensar duas vezes, e o Megumi pôde escolher entre salvar o amigo ou seguir ordens, e ele escolheu realmente salvar o amigo. Então isso dá a ele uma liberdade de agir muito maior do que os outros herdeiros dessa técnica das 10 sombras. Outro ponto importante
importante é que nem sempre salvar pessoas gentis e caras legais são uma boa escolha. Essa convicção que o Megumi tem de salvar as pessoas do mal é realmente admirável, mas ela pode ter consequências que são irreversíveis. Quando o Megumi salvou a vida do Itadori, ele também salvou a do Sukuna. Por mais que o Rei das Maldições viva inativo dentro do Itadori a maior parte do tempo, toda vez que ele se liberta é porque de alguma forma algo realmente ruim vai acontecer, né? O Sukuna, ele tem impacto, ele só se liberta em casos muito extremos. E quando realmente é interessante a ele deixar o Megumi arrependido e deve de alguma forma abalar essa convicção dele em salvar pessoas gentis, né? O Megumi, ele confia e respeita a decisão dos seus aliados sem duvidar deles. Mesmo sendo mais experiente e dotado de uma técnica assim de alto nível, como as das sombras, o Megumi, ele se sacrifica pelos seus companheiros, não só pelas pessoas que ele quer salvar, e ele acredita que essa atitude será bem aproveitada pelo Itadori e pela Nobara, pois a sua relação com eles tem muito respeito e confiança nos seus poderes. O Megumi, ele esconde o seu passado de todos, mesmo de seus aliados mais próximos. Essa personalidade do Megumi, que é estoica, calculista, apesar de ser realmente um charme, né? Você vê todo aquele estilo dele meio misterioso, pode também se tornar uma fraqueza se ela for explorada por vilões que podem tirar vantagem dessa característica dele. Um exemplo foi no episódio 23, que o Megumi, ele tenta exorcizar uma maldição de grau especial sozinho. O Megumi, nesse momento, ele conseguiu matar a maldição e salvar a sua irmã. Mas, se o Itadori e a Nobara não percebessem que o Megumi estava escondendo os seus verdadeiros sentimentos, ele com certeza teria sido morto pelas outras maldições que estavam ali. O Megumi, ele é motivado pelas suas convicções, pura e simplesmente. Ele possui seu próprio senso de justiça e, apesar de ser um pouco distorcido, ele consegue manter a mente sã nos bons e nos maus momentos por conta disso. E por último, a sua técnica, ela é tão poderosa que a sua energia amaldiçoada, ela não dá conta. O Gojo, ele menciona em muitos momentos que o Megumi tem potencial de superar até mesmo o seu poder limitado. Mas o Megumi, ele não vê o mesmo potencial em si, o que pode ter relação também com esse suprimento ilimitado de energia amaldiçoada que ele tem. Em muitas batalhas, o Megumi chegou a perder a consciência porque ele exauriu os seus estoques de energia amaldiçoada. Se ele quiser ultrapassar o Gojo, ele vai ter que encontrar uma maneira de aumentar os seus estoques para conseguir liberar mais poder e poder ficar mais tempo em combate. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu realmente me esforcei muito para fazer isso aqui funcionar. Um grande beijo e até o próximo!